Sim, meu Deus e Pai eterno, entramos na sua presença com o coração hoje aberto, Pai. Sabemos que o Senhor tem todo o poder e toda a glória pertence ao Senhor, Pai. E aqui estamos com o coração aberto, buscando dar glórias ao Senhor. Pai, quantas vezes nosso coração se aparta, se distancia. Quantas vezes nosso coração, Senhor, ele pega caminhos que são ruins aos vossos olhos. E aí nós ficamos perdidos, Pai, sem direção, sofrendo, padecendo. Mas se a sua presença nos tomar nesta manhã, se o seu poder vier sobre nós, verdadeiramente seremos abençoados. Vai abrindo o coração ao Pai, vai dizendo a Ele: Jesus, o meu coração está inclinado à Tua voz. Diga: Jesus, eu quero conhecer de Ti, eu quero glorificar o Senhor com a minha vida. Diga para Ele: Deus, me ensina a dar graças, a dar glória ao Senhor com aquilo que eu sou, com o coração inteiro, com o coração inclinado. Diga para Ele: Deus, eu não quero fazer a minha própria vontade, mas a do Senhor. E assim, ó Deus, nós queremos alcançar aquilo que o Senhor tem de mais precioso, a excelência do Senhor, para que também nisso o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Glória a Deus. Bom dia a todos. Amém? Podemos sentar-se em nome de Jesus. Vocês estão bem? Que chuvinha, né, irmãos? A madrugada quase toda, né? Amém. A gente fala que não chove? Choveu, né? Amém. Vamos entrar na palavra de Jesus. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia em Deuteronômio. Eu vou começar lendo lá no capítulo 28 mesmo. Amém? Deuteronômio 28. O versículo eu vou começar no 1 e 2 em diante, tá? 1 e 2 não, né? 1, né? Em diante. Glória a Deus. Um bom dia para quem está em casa também, né? Deuteronômio 28. Podemos ler? Nós temos sempre uma preocupação de tentar entender qual que é o caminho, a forma, ou então a maneira, a fórmula de alcançar as coisas de Deus, ou então assim, o maior êxito possível nas nossas orações. É verdade ou não é? Ninguém ora por orar, todo mundo ora buscando chegar a um objetivo. E muitas vezes, quando a gente quer chegar a essa resposta, dá a impressão que ela não vem. Parece que a resposta de Deus, ela não vai chegar. Eu já tive essa sensação na minha vida algumas vezes. E eu me perguntava: mas o que eu preciso fazer para Deus me abençoar? Porque é igual remédio. Tem gente que toma um remédio, por exemplo. Tem vezes que o remédio toma e vai embora a dorzinha, não é? Mas tem vezes que não vai. Sim ou não? Tem vezes que você pode tomar o que for, que parece que a coisa não resolve. No mundo espiritual tem essas coisas também. Só que existe um caminho, uma garantia de Deus, de que tudo que eu fizer, o resultado dele virá sobre a minha vida. E ele diz assim, ó: será que se ouvires, ó, o ouvir a voz de Deus, dar ouvidos, se inclinar ouvidos a ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus fará o quê? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, se eu tiver cuidado em ouvir a voz de Deus, só ouvir. Deus não está dizendo que eu preciso fazer sacrifícios. Deus não está dizendo que eu tenho que fazer promessas. Ele não está dizendo que eu preciso fazer algum tipo de ritual. Mas Ele diz que eu preciso ouvir a voz dEle. Os meus ouvidos, eles precisam realmente estar alinhados com a direção de Deus. Eu vou pegar uma passagem da Bíblia que expressa um pouco isso. Não que esse homem acertou, mas ele vai expressar um pouquinho quando a gente está de acordo com a vontade de Deus. Deixa o marcadorzinho aqui.
2 Reis, capítulo 10, o versículo 29, 30, vou ler até o 31 ele. O 29 é para você saber que ele continua errando, né? Mas a capacidade de estar de acordo com a voz de Deus, ela muda tudo. Amém? Mesmo quando a pessoa ainda não tem essa transformação. Nós estamos falando aqui da história de Jeú. Quem foi Jeú, pastor? Foi um homem mau? Não. O Jeú foi até um bom homem, se você for olhar. Porém, Jeú, ele era um homem, eu diria que tudo na vida dele se desencadeou porque ele era um rei revoltado. Por que revoltado? Ele tinha dentro dele ali coisas que faziam que, vamos colocar assim, uma amargura dentro dele. Essa amargura levou ele à destruição. E era um rei que ele era muito mais político do que servo de Deus. Então isso atrapalhou muito ele. E quando a gente fala político, às vezes a gente acaba sendo assim também. Pode observar, nós temos um hábito de obedecer a Deus em tudo que nós fazemos, quando nos é o quê? Favorável. É verdade ou não é? Pastor, eu vou obedecer a Deus em tudo, porque isso vai ser favorável. Mas e quando entra em choque com a vontade de Deus? E quando a minha vontade já não está mais alinhada com a vontade de Deus? Eu mesmo assim faço? Estou falando de obediência, estou falando da vontade. Porque quando você está na mesma vontade de Deus é bom. Vou explicar isso melhor, quer ver? Ó, diz assim, ó, porém não se apartou Jeú de seguir a quem? Os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em... Esse Jeroboão fez bezerro de ouro, fez essas coisas e o povo tudo se prostituía atrás dessa idolatria. E aí no 30 fala assim, ó, pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração. Fizeste a casa de Acabe aos teus filhos e até a 4ª geração se assentará no trono de Israel. O que Deus falou para ele? Por que, Jeú, você fez o que me pareceu bem aos meus olhos? Como você me obedeceu? Você seguiu a minha palavra? Deus falou, até a 4ª geração dos teus filhos serão rei em Israel. Eles vão se assentar no trono de Israel. Ou seja, o simples fato desse homem cumprir a vontade de Deus fez com que até a 4ª geração dele reinasse em Israel. Olha só o que obedecer a palavra de Deus ela faz. Esse homem, ele foi muito agraciado, mas qual foi o erro dele? Ele fez toda a vontade de Deus enquanto era cômodo para ele. Por exemplo, ele queria ser rei, amém? Deus queria acabar com a casa de Acabe. Estava de acordo com a vontade de Deus, sim ou não? Deus queria exterminar a casa de Acabe, que era rei, e o Jeú queria também o reinado que era dele. Então o que ele fez? Tudo que Deus mandou fazer, ele foi lá e obedeceu com o coração sincero, amém? Inteiro, ele foi lá e se dedicou ao máximo. E o que esse homem fez? Esse homem marcou um culto. O Jeú foi muito astuto. Houve um pouco antes disso, se você ler, o Jeú ele vai e fala assim, bom, o Acabe ele serviu a Baal, mas ele fala assim, o Acabe serviu pouco. O Acabe não serviu como deveria ter servido. E ele fala assim, eu vou servir a Baal muito. E aí ele faz uma festa terrível e chama todos os sacerdotes que adoravam a Baal. Convida, dá vestes para ele, coloca tudo dentro do templo. E a Bíblia diz que aquele templo se encheu inteiramente com todos os profetas de Baal que havia na terra. Todo que era adorador, tudo ele chamou lá no templo. E aí quando eles chegam, ele fala, ó, todos que adoram a Baal tem que estar trajado com umas vestes. Ele põe umas vestes para diferenciar e fala para eles assim lá, não deixe nenhum servo do Senhor no meio de vocês. Então se tinha alguém que era de Deus, eles arrancavam. Que isso, pastor? E aí quando estava realmente só os adoradores de Baal, ele manda 80 homens entrarem e esses homens destroem totalmente tudo, de maneira que não pudesse escapar um.
Ou seja, pastor, mas ele enganou. Mas aquilo que eu falei para você, tem gente que ela faz as coisas porque é cômodo. Amém? Se vai ser cômodo para mim, então eu faço tudo o que tiver que fazer para que aquilo dê certo. Então nós nos esforçamos por causa disso. Beleza? Só que aí olha o que Deus fala no 31 logo depois. Mas Jeú não teve o quê? Cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel. Nem se apartou dos pecados de que fez pecar a quem? A Israel. Então, o nosso erro, às vezes, hoje é a mesma coisa. A gente até faz o que a palavra manda, porque aquilo está sendo bom para mim. Então, pastor, Deus mandou eu deixar um pecado, eu deixo. Deus mandou eu mudar, eu mudo. Deus mandou eu perdoar, eu estou perdoando. Deus mandou eu dizimar, eu estou dizimando. Não é? Enquanto está dando certo. Não é? A minha vontade também está exercendo. Só que quando dentro de nós alguma coisa se desalinha, o que às vezes nós fazemos? O mesmo que Jeú. Aí nós já não servimos a Deus. Ele continuou adorando e permitindo o povo, até a 4ª geração dele ficou desse jeito, servindo aqueles bezerros de Dan. Ou seja, ele tirou toda a idolatria de Baal, não é? Como Deus mandou. Mas aquilo que era favorável para ele, ele não tirou. Você está entendendo isso? E aí vem consequências. Ou seja, Deus trouxe essa repreensão já para ele. Então, quando eu cumpro a palavra de Deus inteiramente, com o coração inteiro, o resultado da palavra vai vir. Volta lá para Deuteronômio 28, o versículo 1. Então, a única coisa que eu preciso fazer é estar alinhado com a vontade de Deus em todo o tempo. Aquilo que Deus me manda fazer. Amém? Tem um ditado até que diz que você vence leão em público e perde para cupim no interior da tua casa. E é verdade, não é? Tem gente que sai de casa e ele enfrenta os leões dessa vida e ele vence. E os cupins estão destruindo o que ele tem dentro de casa. Poxa, pastor, mas ele mata leão, é. E os cupins estão fazendo o quê? Destruindo a casa dele. Não é desse jeito? Já viu o cachorro? O cachorro sai na rua, enfrenta você, todo mundo, né? E às vezes a pulga está acabando com ele. A pulga, pastor, a pulga. Qual que é o tamanho da pulga? E o cachorro está só o pó, né? Já está tudo arrebentado. Às vezes a gente se torna pessoas assim. Vence os grandes inimigos e perdemos por pequenas coisinhas que ficam nas nossas vidas. E às vezes essas pequenas coisinhas atrapalham ali a vontade de Deus. Ó. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus fará o quê? Te exaltará sobre todas as nações. O Jeú foi exaltado, inclusive. Mas nós temos que tomar cuidado para isso, para pequenas coisas não nos roubar a bênção. 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e ti. Que bênçãos são essas? Que virão, olha lá, quando ouvires a voz do Senhor. Que bênçãos são? 3, vai. Bendito serás tu bendito você será no campo. Bendito o fruto do seu. Quem que é o fruto do seu ventre? Teus filhos. Quem que é o fruto dos teus animais? A tua criação, né? Quem que seria mais abençoado? Tuas ovelhas, rebanhos de vacas, de ovelhas, olha lá, ele diz lá no 5, ó, se será bendito também o teu cesto, a tua amassadeira. No 6 ele fala que será bendito ao entrar, bendito será ao sair. E o Senhor entregará os inimigos que levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Tá bom aqui de bênçãos. Ou seja, se você olhar ali, toda sorte de bênçãos virão sobre você, quando você realmente se inclina à voz de Deus. Pastor, mas e se eu não estiver de acordo com a voz de Deus? Também existem consequências que são terríveis. No versículo 45, vamos lá, 45. E aí é terrível, olha o que ele fala. Posso ler?
No 45 ele diz assim, ó, todas essas maldições, e maldição não é bom, amém? Nunca você vai ver alguém buscando maldição, mas ele diz assim, ó, todas estas virão sobre ti, e o interessante da maldição, também a bênção faz isso, é que a maldição ela persegue a pessoa. Eu estava explicando na quarta passada, inclusive, você já viu quando a gente perde um familiar, logo, logo perde outro, e às vezes mais outro, não é assim? Dá a impressão que aquele mal ele vai se espalhando. Você já viu quando queima algum eletrodoméstico da tua casa, já não dá outro problema logo em seguida? Já observaram isso? Você conserta o teu carro uma coisa, daqui a pouco você volta no mecânico com outra. Uma vez eu fiquei bravo com o mecânico, eu falei, amigo, o carro nunca teve problema, eu trouxe o carro aqui para consertar, você arrumou uma coisa, mas agora já fazia umas 3 vezes que eu estava voltando nele. Parece que ele cativou o carro, né? E aí, você ia embora, o carro sentia a falta do mecânico, tinha que voltar de novo para consertar outra coisa. Eu cheguei a pensar que o mecânico estava fazendo o quê? Alguma tramóia. E às vezes a gente fica com esse pensamento. Só que nem sempre é. Às vezes é mesmo, tá bom? Mas alguns casos, olha só, as maldições virão e te perseguirão. A maldição persegue. Ela vai atrás da sua vida. Que isso, pastor? E é a realidade. Coisas ruins atraem coisas ruins. O abismo que surge no meu caminho, a Bíblia diz que ele atrai outro abismo para mim. Então eu tenho que tomar até cuidado. Por que a gente testemunha bênçãos de Deus? Bênção também atrai bênção. Amém? Quando eu testemunho a bênção, eu atraio bênção. Quando eu testemunho maldição, também estou fazendo o quê? Eu estou atraindo maldição. Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você abre a boca, quando você está debaixo de algum tipo de combate espiritual. Porque uma maldição acaba levando outras maldições a surgirem. Só que ele continua dizendo assim, ó, elas perseguirão, te alcançarão, até que você seja o quê? Está amarrado, né? Porquanto não haveras dado ouvidos à voz para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te tenho ordenado. 46. E serão entre ti por sinal e por o quê? Maravilha. Então, todas as vezes que um mal, uma maldição, ela começa a se aproximar da minha vida, Deus está dizendo que isso seria por sinal e também por maravilha. Ou seja, um alerta para a minha vida de que as coisas não estão de acordo com a vontade de Deus. E é isso que eu preciso fazer, eu preciso estar atento aos sinais que surgem à volta da minha vida. O que a Bíblia diz? Maldição sem causa não virá, mas de repente começam coisas surgirem. Essas maldições que vão surgindo contra a minha vida, a Bíblia diz que isso é sinal e por maravilha. Ele diz, ó, como também entre a tua semente para sempre. Ou seja, até nos nossos dias se estenderiam essa forma de sinal. Só até aí não, vamos ver o 47, ele ainda diz lá, ó, porquanto não haveras servido ao Senhor teu Deus, com alegria, bondade, com abundância de tudo. Continua. Eu estou pulando alguns intermediários ali, mas estou falando só os necessários, tá bom? E assim servirá os teus inimigos que o Senhor enviará contra ti. Com que, igreja? Fome, sede, nudez, falta de tudo. E sobre o teu porá um jugo de ferro até que te seja destruído. Então nós vimos ali resultado de obediência à palavra, amém? E resultado de desprezo com a palavra de Deus. Se eu servir a Deus, Deus me exalta, ele está dizendo. Se eu fizer o que a palavra diz, eu serei exaltado. Mas se eu não fizer o que Deus diz, a Bíblia diz ali, o próprio inimigo começa a me perseguir. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado para eu não servir em parte, como foi o caso de Jeú. Se eu servir de coração inteiro, a vitória vai chegar na tua vida. Diga graças a Deus. E aí eu queria que você fosse agora lá em livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20.
8:20. Há uma necessidade da parte de Deus, de que tudo que eu faça ou fale, para poder realmente Deus trabalhar na minha vida, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Isaías 8, versículo 20. Amém? 8:20. Glória a Deus. Posso ler? Ali ele fala a respeito da lei, que é a palavra, e do testemunho, o resultado da palavra, né? A consequência da palavra, a lei e o testemunho, o viver aquilo. E ele fala, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta, o que vai acontecer, igreja? Nunca verão a saída, a alva, a luz, nunca encontrarão o resultado esperado. Pastor, mas como assim falar de acordo com a palavra? Existe uma palavra para tudo aquilo que eu estou precisando. Por exemplo, uma pessoa está doente. A palavra cura? Cura. Não cura? Vou pegar um exemplo para você da palavra cura. Deixa o marcador rapidinho, já volto aqui. Salmo 107:20. Salmo 107:20. A palavra tem tanto poder, irmão, que até o Pedro, por exemplo, quando o Pedro ele está lá saindo do barco, o Pedro não pede, Jesus, me dá o poder de flutuar, me dá o poder de poder pisar sobre as águas. O Pedro vira e fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. O Pedro, ele precisava de quê? De uma palavra. O Pedro, ele não queria o poder, ele não queria saber flutuar, ele não queria saber voar. O Pedro, ele queria uma palavra. Por quê? Uma palavra, ela tem essa capacidade de te exaltar, de te levantar, de colocar você de pé, de curar. Diz aqui assim, ó, no 107:20. Enviou a sua e os... Então a palavra cura? Cura. Às vezes a gente está pedindo para Deus, né? Deus, faz essa dor passar. Algumas vezes nas nossas vidas deveríamos pedir, Deus, me dá uma palavra. Uma palavra vai me fazer ficar curado. Lembra do centurião também, da passagem? Quando Jesus fala assim, eu irei e darei saúde ao teu servo. Ele fala assim, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. E ele fala, mas me diz uma palavra e o meu servo irá sarar. E Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Ele sai, vai, e quando ele chega, o servo dele está completamente curado. O que o centurião pediu? Um antídoto, uma pasta especial, um remédio, um antibiótico. Não, ele pediu, me dá uma palavra e ele vai sarar. E ele fala, eu também sou um homem de autoridade. E tenho pessoas que estão acima de mim e outros que estão abaixo. Ele falou, eu falo para aquele que está abaixo de mim, vai, e ele vai. Ele estava dizendo, Senhor, se o Senhor me disser qualquer coisa, vai acontecer. E realmente aconteceu. Quando você dá ouvidos à palavra, ela vem e ela sara e livra a sua vida do quê? Da destruição. Então, às vezes, há momentos nas nossas vidas que nós não precisamos, inclusive, do dinheiro, não precisamos do remédio, nós não precisamos do calmante, não precisamos de nada disso. Nós precisamos de uma palavra. Só que eu preciso cumprir com o coração inteiro. Não só como era o caso de Jeú. Espera um pouquinho, eu também quero isso, então eu vou fazer o que Deus... Eu preciso fazer o que Deus mandou, mesmo quando é coisas que eu não quero. Ah, pastor, mas tem coisas que a gente não quer? Tem coisas que a gente não quer. Mas nós precisamos fazer. Porque lá na frente tem um porquê. Sim ou não? Hoje a gente não entende, mas amanhã vamos entender. E assim nós precisamos seguir a vontade de Deus. Então ele fala que Deus sarou. Volta lá em Isaías 8:20. Se não falarem de acordo com esta palavra, nunca verão o quê? A alva, 21. E passarão pela terra, duramente o quê? Conhece gente que vive uma vida oprimida?
Tem gente que você falar com ela, ela nunca foi feliz na vida. Sempre foi oprimida, sempre passou por perrengues. Uma vida apagando incêndios. Aí ele diz aí, será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei, que é o prefeito, o teu patrão, vai amaldiçoar as pessoas de autoridade, e ao seu Deus, olhando para... Quantas vezes nós não fazemos isso? Ah, se Deus estivesse comigo, eu não estava passando por isso. Tem uns que até vai mais longe. Se Deus existisse, não tinha criança nascendo doente, enfermo. Se Deus existisse, meu casamento não tinha acabado. Ué, ele disse, se não falar de acordo com esta palavra, nunca verão. Serão duramente oprimidos e famintos, tendo fome, enfurecendo, se amaldiçoarão o seu rei, e amaldiçoarão a Deus olhando para cima. 22. E olhando para a terra, eis que haverá o quê? Angústia, escuridão, serão entenebrecidos, com ânsias e arrastados para tudo por falta de obedecer o quê? A voz do Senhor. Então, igreja, guarda a palavra de Deus, que ela tem esse poder de mudar a tua vida. Último versículo, Provérbios 13, para terminarmos. Provérbios 13. Amém? Posso ler? Está rápido demais, né, irmãos? A minha mãe falou outro dia para mim, falou, você fala ali, já não dá tempo de abrir a Bíblia. É que para mim já abre ali, então a gente acaba lendo rapidinho, né, irmãos? Então você é ansioso também, né? Não sei você. Outro dia eu entrei para colocar uma capinha no celular. Aí ficava parado, dava agonia de ficar esperando. Aí vão para dentro, saem para fora. Aí já dá vontade de fazer outra coisa, né? Não sei se você é assim, mas tem hora que dá aquela agonia, você fica parado ali, né? Parece que a vida não vai para frente, né? Acho que é a gente que fica meio elétrico, né? E na palavra acaba sendo assim, a gente abriu, está ali, não posso. Se estiver indo muito rápido, você avisa. Tá bom? Provérbios 13. Glória a Deus. O que despreza, ou vou até mudar o jeito de falar aqui, o que desprezar a palavra, irá o quê? Perecerá. Mas ao que teme o quê? Será. Então existe uma bênção para a obediência da palavra, mas também existe uma consequência quando a palavra ela é descumprida. O Jeú sentiu isso na pele também. Mesmo tendo se tornado um homem ali honrado por Deus, ele também sofreu consequências, porque não foi de inteiro coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração por você. Curva a tua face, fecha os olhinhos, Pai. Que nunca venhamos a ser participante dessa doutrina de Jeú, que serviu ao Senhor sim, fez tudo conforme o Senhor pediu, mas ele fez enquanto era necessário para que ele pudesse se apossar do reino. Ele queria também, meu Deus, o lugar de Acabe. O Senhor queria exterminar a descendência de Acabe. Mas Deus, quando era para ele eliminar a idolatria, ele não cedeu no coração. Ele continuou adorando os mesmos deuses de Jeroboão. Mas nós pedimos hoje, Deus, não nos permita que nós venhamos a estar presos, venhamos ser guiados pelo mal, mas liberta os nossos corações com inteireza de alma, para que possamos te servir e te adorar com o coração inteiro. E assim, meu Deus, te darmos graças e glória em todo o tempo. Jesus, abençoa todos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.